No calor escaldante do verão de 1990, tanques iraquianos cruzaram a fronteira do Kuwait sobre ordens diretas de Saddam Hussein. Em poucas horas, o pequeno e rico emirado do Golfo Pérsico foi tomado por completo. A justificativa oficial do regime iraquiano era simples. O Kuwait era acusado de roubar petróleo de campos partilhados, praticar uma política de superprodução que derrubava os preços no mercado internacional e de ser, historicamente, uma província roubada do Iraque. Mas, por trás da retórica nacionalista e das tensões diplomáticas, pairava uma pergunta incômoda. Seria essa guerra realmente por honra e soberania? Ou, como tantos conflitos do século XX, ela também teria o petróleo como combustível oculto? Com a ocupação do Kuwait, Saddam Hussein assumiu o controle de cerca de 20% das reservas de petróleo do planeta, somando as já vastas reservas iraquianas às kuwaitianas. Isso colocava o regime em Bagdá em uma posição estratégica incomparável. Ele poderia manipular o mercado mundial de energia, ameaçar os vizinhos do Golfo e até chantagear o Ocidente, altamente dependente do petróleo da região. A Arábia Saudita, em particular, viu-se em risco. Um novo ataque iraquiano poderia levá-la ao colapso e desequilibrar completamente a balança energética global. A reação internacional foi imediata. Os Estados Unidos, sob a liderança do presidente George H.W. Bush, organizaram uma coaligação de mais de 30 países, autorizada pela ONU, para exigir a retirada das tropas iraquianas. O discurso oficial falava em proteger a soberania do Kuwait, garantir a ordem internacional e conter a agressão de um ditador. Mas não era apenas o direito internacional que estava em jogo. Era também o controle sobre os maiores campos petrolíferos do planeta. O Golfo Pérsico, há décadas, representa o coração energético do mundo moderno. Desde a descoberta de petróleo na região no início do século XX, as potências mundiais sempre estiveram diretamente envolvidas em sua política. O petróleo do Oriente Médio movimenta economias, financia guerras, define alianças. Quando Saddam invadiu o Kuwait, ele não desafiou apenas um pequeno país vizinho. Ele desafiou toda a ordem energética global. A Guerra do Golfo, nesse sentido, foi mais do que uma reação à ocupação de um aliado. Foi também uma mensagem geopolítica clara. Qualquer ameaça ao fluxo do petróleo não seria tolerada, nem pela comunidade internacional, nem pelas grandes potências econômicas que dependem desse recurso. As rápidas sanções econômicas, o bloqueio naval, a operação militar maciça e a reconstrução pós-guerra apontam para uma preocupação central: manter o petróleo fluindo e os preços sob controle. Contudo, reduzir a guerra apenas à questão energética seria ignorar outros fatores importantes. O autoritarismo de Saddam, suas ambições regionais, sua dívida bilionária com países árabes após a guerra contra o Irã e o papel das Nações Unidas também moldaram o cenário do conflito. Foi uma guerra de múltiplas camadas: política, econômica, diplomática e, sim, energética. Ao fim da guerra, com a derrota iraquiana e a libertação do Kuwait, o petróleo voltou a fluir, mas a região jamais voltou à normalidade. A presença militar ocidental no Golfo se tornou permanente. A desestabilização do Iraque plantou as sementes para conflitos futuros, incluindo a invasão de 2003. E o debate sobre os verdadeiros motivos da Guerra do Golfo permanece vivo. Foi uma defesa do direito internacional ou uma defesa do petróleo? A resposta talvez esteja em algum ponto entre as duas. O petróleo não foi a única razão, mas certamente foi uma das engrenagens centrais. A Guerra do Golfo mostrou que, no tabuleiro do poder global, os recursos naturais continuam sendo fichas de altíssimo valor. Afinal, em um mundo movido à energia, o controle do petróleo é muitas vezes o controle do próprio destino das nações.